Olá, boa noite, amigos queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder contar com a presença de vocês. Clara, boa noite. Chegou primeiro juntamente com o nosso querido Will. Sejam bem-vindos. Vamos aqui também acompanhar a nossa live. Morgana chegou com a gente. Vamos acompanhar aqui também pelo nosso perfil para ver se está tudo fluindo bem. Perfeitamente, muito bom. Adriana Gladys, boa noite. Morgana, acho que está com foto nova. Ficou legal, Morgana. Parabéns. Deixa eu mandar os aviõezinhos antes de trazer o nosso convidado especial, né? Quando vocês vão chegando aqui. Quero de antemão pedir desculpa aos queridos amigos. Boa noite, Ana Paula. Ontem tivemos um imprevisto aqui, tivemos que correr atrás de algumas questões familiares aqui e não ia dar tempo para... Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Não ia dar tempo de fazer a live com qualidade, então achamos melhor suspender, né? Cancelamos a live de ontem e acabamos trazendo a live hoje. Na verdade, hoje vai ser uma live dupla, porque nós vamos falar sobre as palestras de Jerônimo Mendonça e também da conclusão deste livro. Nós vamos chegando ao final do livro O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Então, estamos aqui, deixa eu desligar aqui a música para não atrapalhar, né? Para a gente poder fluir bem nas nossas reflexões. Sueli chegou também aí, boa noite, Sueli. O Ari, foi tudo bem no seu procedimento lá da catarata? Acredito que sim. Silvia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então eu queria, né, como o pessoal está chegando agora, pedir desculpas, porque ontem realmente tivemos um imprevisto e não deu para a gente fazer a live. Fiquei tentando de alguma forma ver se eu conseguia alguém para fazer, mas foi de última hora, não tinha como tentar trazer algum amigo, como foi outra vez com a Flavinha, que a Flavinha veio e nos substituiu com muita alegria, né? Com muita alegria e fez um trabalho magnífico, como sempre a Flavinha faz na live, né? Por falar em Flavinha, a Flavinha estará amanhã fazendo a live do estudo do Livro dos Espíritos. Carlos, boa noite, pelo perfil Somos Espíritas, seja bem-vindo. Se a Natália tiver também, boa noite. Marquinhos chegou também com a gente, só acabar de mandar os aviãozinhos. O Carlos, já te trago aqui porque o convidado é o dono da live, olha só, né? Sempre assim, a gente aprontando, né? Traz o convidado, pronto, a live é sua e se vira nos 30, né, Carlos? Mas tá bom demais, tá bom demais. Já terminando aqui de mandar os aviões. Pronto, mandei os aviõezinhos. Vamos fixar o comentário. Daniele chegou também. Daniele, bem-vinda. Boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Vamos fixar aqui a conclusão do livro O Gigante Deitado e as palestras de Jerônimo Mendonça. Então, nós estamos finalizando, olha só, finalizando este livro. E na segunda-feira vamos dar início ao outro livro do Jerônimo Mendonça, que é esse daqui, Escalada de Luz. Cris, boa noite, seja bem-vinda. Dono nada. Carlos. E na quarta-feira, dia 31, uma pequena inflamação ali. Meio... acontece essas coisas, viu? E no dia 31 teremos a presença de Ana Teresa Camasmi, quando vamos dar início também a este outro livro, Palavras para a Alma. Bom, sem mais delongas, para a gente não se alongar mais, vamos trazer o nosso querido amigo Carlos, do perfil Somos Espírita. E agora acho que foi. Será que eu fechei a live? Não. Fechei não, graças a Deus. Achei que tivesse fechado a live. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite, Carlos. Boa noite, Luiz. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, sim, perfeitamente. Que bom, graças a Deus. Boa noite, amigos e amigas aí do coração. Gratidão, Aloysio, antes de mais nada, aí pelo convite, pela generosidade aí de poder participar, dividir a tela contigo.
Eu que agradeço, Carlos. Você é realmente um companheiro querido que nos acompanha desde o início praticamente das nossas lives do Jerônimo Mendonça, né? Sim. E então você realmente não pode faltar, sobretudo no encerramento da conclusão, né, desse livro maravilhoso, que é um livro que você já conhece de ponta cabeça, de trás para frente, né? É um livro muito marcante na sua vida, né, Carlos? Bom, eu vou pedir a liberdade, né, pedir licença, desculpe, não liberdade, tomar a liberdade, pedir licença, porque eu combinei com o Carlos vai fazer a prece final hoje e vai fazer a leitura do texto. Eu vou só ficar acenando aqui. Perfeito. Então eu vou convidar a todos para a gente fazer uma prece rápida para que a gente possa se harmonizar, certo? Amigos queridos, queremos convidar a todos para unirmos os nossos pensamentos em prece e oração ao nosso Mestre Jesus, aos bons amigos espirituais, que possam nos orientar, nos intuir nas reflexões da live da noite, que a espiritualidade envolva também o lar de todos os nossos amigos que estão aqui chegando conosco, ou que vão passar pela live, ou vão assistir depois, e que possamos ter uma noite de muita paz, de muitas alegrias espirituais. Sê conosco, Mestre, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Carlos, eu gostaria que você se apresentasse, o pessoal já te conhece mais, é sempre bom, né? Vai que tem alguém que está chegando pela primeira vez na live, então gostaria que você se apresentasse, falasse quem é você, o que você faz no Movimento Espírita, para a gente dar início depois ao nosso estudo da noite. Tá certo. Eu sou o Carlos, sou o marido da Natália que acabou de entrar aí. Nós temos um perfil aí no Instagram também, chamado Somos Espíritas, né? No qual o objetivo maior é passar mensagens edificantes através da doutrina. E às segunda-feiras a gente tem reservado apenas um dia, né? Sempre às 21 horas, na segunda. A gente faz uma singela reflexão de um livro. A gente está no Ceifa de Luz, de Emmanuel, então intercala essas lives entre eu e a Natália. E é isso. Sou espírita já há um tempinho. Frequento uma casa aqui onde eu moro, aqui na região da Zona Leste, chamada Sedamp, Dr. Augusto Militão Pacheco. Eu acredito que é isso. Perfeito, Carlos. Vou cumprimentar o Gleison, que chegou também agora. E eu gostaria, Carlos, que você fizesse a leitura da conclusão deste livro, né, que é O Gigante Deitado, a Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, um livro que você conhece muito bem. Então, nada melhor que o Carlos para nos acompanhar na conclusão desse livro, que nada mais é do que uma fala da Jane Martins Vilela, autora do livro, escreveu em Cambé, no Paraná, dia 28 de junho de 1993. Então, a palavra é sua. Perfeito, vamos lá. Conclusão. Neste hospital-escola em que estagiamos, a Terra, todos temos o nosso quinhão de experiências educativas a passar em provas físicas ou morais. A resignação ante a dor é uma virtude que poucos já conquistaram, haja vista as reclamações sistemáticas que observamos no dia a dia. Jerônimo, cuja companhia de quase todos os dias de sua vida foi a dor, foi também um grande modelo de resignação. Aprendeu a sofrer com paciência e, como ele mesmo dizia, era a ciência da paz. Não podemos avaliar a intensidade das dores físicas e morais que ele suportou. Somente ele, seu mentor, os amigos espirituais e Jesus podem avaliar o seu testemunho sacrificial. Não sabemos se reencarnou como espírita calceta do passado, tendo na dor a oportunidade de resgate, como ele humildemente colocava, ou como se missionário do Cristo na exemplificação da resignação ante o sofrimento. Com certeza, o que podemos dizer é que foi um espírito de extraordinária coragem para aceitar uma prova tão rude e demonstrar às criaturas, que somos nós, que Deus verdadeiramente não coloca um fardo pesado sobre um ombro frágil e que cada um de nós
dentro da sua necessidade evolutiva, pode caminhar por entre pedras e espinhos, mas com capacidade de removê-los e avançar na marcha, se assim o desejamos. Jerônimo tornou-se então um missionário da resignação, e que nós, tendo lido essas páginas, possamos aprender um pouco, seguindo Jesus, seguindo Kardec, e fechar os lábios às reclamações, para abri-los a serviço do bem e da verdade. Sorrir e cantar com o sofrimento é uma grande lição. Até hoje, 4 anos após sua desencarnação, o telefone de sua casa toca. É alguém pedindo socorro, às vezes até do exterior, que ainda não sabe que ele já desencarnou. Jane Martins Vilela, Cambé, 28/6/93. Nossa, bem profundo, né, Luiz? Bem marcante, né? Olha, Carlos, eu falo assim, é de arrepiar, né? De arrepiar. É de arrepiar mesmo. Eu estava até falando antes com o Carlos, o próprio começo, né, desta mensagem. Neste hospital escola em que estagiamos, a Terra, todos temos o nosso quinhão de experiências educativas a passar, em provas físicas e morais. Então, a Terra é considerada um hospital, uma escola e, para muitos, uma prisão. Agora, isso que eu acho interessante, Carlos, que todos nós temos o quinhão de experiências a passar, seja em provas físicas e morais. E, por sinal, as provas morais, atualmente, têm feito muita gente sofrer. Eu acredito muito particularmente, porque as dores físicas, particularmente, parece que o analgésico consegue dar conta. Aquele medicamento, às vezes, consegue dar um alívio naquela dor física. Um tratamento, vamos supor, uma fisioterapia. Mas a dor da alma, nossa, essa é difícil. E são várias e várias situações que nos provocam este sofrimento tão marcante nos nossos corações. Com certeza. Como você disse, as dores morais é o quinhão nos quais temos que aprender aqui nesse hospital escola. Mas assim, para pensar assim de uma forma, que através dessas dores morais são aprendizados para que a gente possa evoluir com elas. Quem de nós não é doente da alma? Estamos aqui nesse planeta de provas, expiações, porque ainda precisamos melhorar. Mas como você fez essa analogia aí com o medicamento, você tomou analgésico aí para as dores físicas, um remédio bom para as dores morais é trabalhar no bem. Não existe contraindicação trabalhando no bem, se você parar para pensar. Você agindo no bem, você não tem nada contra. Nada é contraindicado a fazer o bem. Agora, na ausência do bem, no mal, aí sim. Aí você tem inúmeras contraindicações. Mas quando você serve, assim como Jerônimo, trabalhando, servindo, que nós, como Jerônimo dizia, a gente tem alegria no viver e o privilégio de servir. Então, esse é o melhor medicamento, servir, trabalhar e agir no bem. Que só dessa forma, essas dores vão sendo minimizadas. E lembrar, como você disse, que estamos no planeta, escola, hospital, prisão. Então, todos somos doentes da alma, mas também estamos numa escola, uma escola de aprendizado, de evolução, espíritos imortais que somos. Então, é uma dádiva a gente estar aqui nessa encarnação. Então, vamos fazer bom uso dela, né? Para que essas dores vão minimizando conforme a gente vai evoluindo na nossa jornada. E na sequência, né, Carlos, ela vai falar da resignação. Resignação ante a dor é uma virtude que poucos já conquistaram. Haja vista as reclamações sistemáticas que observamos no dia a dia. Carlos, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que isso daí não é para mim, porque eu já estou livre das reclamações. Nossa, quando eu vi isso sistemática. Daqui, sistemática. Eu falei, isso daqui é para mim, tá? Meu Deus do céu. Ô Carlos, eu falo assim, a gente precisava pegar um caderninho, sabe? E começar a anotar quantas vezes nós reclamamos ao longo do dia. Carlos, eu acho que eu precisaria aquele caderno universitário de 10 matérias, porque é pouco, acho que o caderneta seria muito pouco para a gente anotar, né?
Sim. Porque eu falo assim, nós reclamamos demais. Eu estou falando por experiência própria, sobretudo quando você está passando por uma dificuldade, a gente reclama. Então a gente reclama com um parente, com um familiar, com um amigo, e as pessoas falam, nossa, mas eu estou preocupado com você. Mas quando a gente está passando por aquelas situações, a gente parece um dínamo, né? Vive reclamando, reclamando, e parece que quanto mais a gente reclama, mais difícil a gente consegue sair daquele círculo vicioso. Acaba virando um vício. Isso mesmo. Estou me identificando em tudo que você está falando, viu? Mas é isso mesmo. Não, eu falo assim, né? Porque a gente sempre coloca essa questão muito particular para os nossos amigos que estão aqui nas lives, porque não é porque a gente está aqui falando sobre resignação que eu sou uma pessoa resignada, que eu não reclamo, que eu tenho paciência, que eu tenho empatia. Gente, isso daqui, essas lives dá um chacoalhão tão forte na gente. E aí eu tô falando assim, não é para outra pessoa, é para a gente mesmo. O texto não veio por acaso. Sim. Não abri esse texto por acaso, veio sem querer. Não, sem querer, não. Veio para nós mesmos. E quando que a gente escreveu isso aqui? Em 1993. Tá atual. Olha quanto tempo. Muito atual. Exatamente. E ela vai falar também, Carlos, né, na sequência, a companhia de quase todos os dias foi a dor. É que ele sempre brincou, né? Falava que ele perguntava se ele era casado, ele falava que era casado, sim. Casou com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. É isso mesmo. E ele fala assim, né, que ele foi um grande modelo de resignação, aprendeu a sofrer com paciência, que, como ele mesmo dizia, que era a ciência da paz. Olha, gente, eu falo assim, sofrer reclamando é muito fácil. Agora, sofrer com resignação, nossa, mas é grande mérito para nós, né? Sim, com certeza. E falando de dor, Aloísa, o Jerônimo também dizia assim, que a dor para ele era uma purificação da sua alma. Era um degrau que ele usava para evoluir um pouquinho mais. Então ele não via a dor como um obstáculo, e sim algo para se autoaperfeiçoar. Ele dizia que com a dor, ele ia falando e trazendo o exemplo dele. Com a dor, com o sofrimento, você, no caso dele acamado, você pode parar um pouco, olhar para dentro de si, fazer aquela viagem interna, e você tem um tempo, né? Porque você está com dor, você está imóvel, no caso dele ali, paralítico, você tem tempo para você reflexionar do que aquela dor, aquela problemática está querendo lhe mostrar, né? Então, eu acho interessante essa visão do Jerônimo, alinhada ao reclamar, que sempre se vem uma dor, algum problema, a gente já vem logo ver um lado negativo e você não olha de outro prisma para ver assim, o que está querendo me mostrar aquela dor, aquele sofrimento? É algo que ainda está me faltando melhorar. Qual o significado dessa problemática? E para Jerônimo, a dor, ele dizia que era algo para purificar sua alma, para evoluir o seu espírito. Realmente. E nós, ao menor contratempo, a menor contrariedade, a menor dorzinha, já vamos lá buscar a ajuda de um analgésico, né? A gente não suporta uma simples dor de cabeça, né? É isso mesmo. Já pensa que vai desencarnar. Você vê até uma outra questão muito particular, não lembro se você, não cheguei a comentar com você ou não, mas recentemente eu vi uma situação muito particular de um motorista de caminhão da Itália, que por conta de um acidente ele ficou tetraplégico. Então ele ficou numa cama, sem mobilidade, mas ele enxergava, ele não tinha os mesmos problemas que o Jerônimo passou, com problema de coração, da artrite reumatoide e tudo mais. E ele buscou durante 10 anos, junto à justiça italiana, e infelizmente conseguiu, o suicídio assistido, né? E a gente compara a situação dele, não estamos aqui julgando o irmão, porque cada um sabe a dor e o momento que passa, mas vamos pensar, o Jerônimo tinha tudo para que, né, abandonasse a vida ou não fizesse literalmente nada, mas muito pelo contrário. Ele se propôs a fazer um trabalho, ele trabalhou mais do que muitos de nós.
Nós, por exemplo, temos o corpo, entre aspas, praticamente sadio, né? Temos a visão, não temos 1% dos problemas que o Jerônimo tinha, e se a gente for comparar, as nossas obras são quase que vazias. E ele, tendo tão pouco, né, quer dizer, não tendo nada de condição, fez tanto por tantas e tantas pessoas, né? A dor ali, a problemática física dele não foi um obstáculo. Ele não se deteu a isso, né, Luiz? E aqui a Jane vai colocar com muita propriedade também, Carlos, que a gente pode dizer, né? Que a gente fala assim, eu sei que você está sentindo, eu sei quanto é duro passar por uma situação dessa. E veja só o que a Jane vai colocar com muita propriedade. Não podemos avaliar a intensidade das dores físicas e morais que ele suportou. Somente ele, seu mentor, os amigos espirituais e Jesus podem avaliar o seu testemunho sacrificial. Olha, gente, que coisa. Como que eu vou poder avaliar a dor de um irmão? Até essa pessoa, né, que a gente possa estar colocando, né, que é lá da Itália, como que a gente pode, por exemplo, fazer essa correlação? Cada espírito está num degrau evolutivo. Sim. Somente E é como a Clara colocou agora há pouco, né? Viajou pelo Brasil todo, levando palestras, levando palavra de conforto, de consolo, divulgando a doutrina espírita, fazendo a venda dos seus livros para que revertesse em benefício da construção da creche. Quantas e quantas coisas, né? Verdade, Luiz. E na sequência, Carlos, aqui, eu tô adiantando um pouquinho, porque nós temos. A live é dupla hoje, né, Carlos? Você tá falando. A Flavinha tinha perguntado se a gente ia até a meia-noite, eu falei que não, né? A gente tem amor ao nosso convidado, né? Respeito. Ele acorda cedo também, né? Não é assim, né? O João Carlos falou que era um ex-caminhoneiro, é verdade, João Carlos, é isso mesmo. Ele vai dizer, a Jane vai dizer também assim: não sabemos se ele reencarnou como espírita calceta do passado, tendo na dor a oportunidade de resgate, como ele humildemente colocava, ou se como missionário do Cristo, na exemplificação da resignação ante o sofrimento. Olha só, hein, Carlos? Essa questão o próprio Jerônimo colocava, e o João Carlos, que está aí na live também, uma vez ele falou com muita propriedade, que o Jerônimo, quando chegou no departamento de reencarnação, bateu a mão lá no balcão e falou: fecha a conta que eu quero pagar tudo, não quero ficar devendo nada. Então, você vê, esse lado, né, do Jerônimo, numa prova de resgate, com certeza, porque há relatos de que ele teria tido encarnações terríveis, né, ao longo das últimas existências, né? E que essa foi uma encarnação de resgate mesmo. Mas mesmo na condição de resgate, veja só, Carlos, ele ainda se tornou um exemplo de resignação. Como um missionário, não que ele veio como missionário especificamente, mas ele trouxe a resignação como um exemplo a ser seguido para todos nós, né? Com certeza, a resignação. Importante sempre tem essa dúvida, ele veio como missionário, ele veio para acerto do passado, mas o próprio Jerônimo dizia que assim, que a gente tem que viver, não viver no passado e nem tampouco no futuro. A gente viver no nosso agora. Que o nosso futuro vai ser fruto das ações que a gente está fazendo no nosso presente. Então ele mesmo dizia, tem várias palestras dele na internet, como eu já te falei, a que eu mais gosto, a alegria de viver. E nessa palestra de modo especial ele diz que o melhor momento para a gente trabalhar, o melhor momento para a gente servir é no agora. Então não importa o que você foi lá no passado, não importa tanto o que você fez pelo passado, mas você aprender com aquilo que você fez, se não foi tão bom, para que você não faça no seu presente, porque o futuro vai ser a ação daquilo que você faz agora. Então que a gente possa viver o nosso hoje, né? Assim como o Jerônimo, ele viveu somente o agora. Com as dores físicas dele, independente do passado que ele teve, ele quis fazer no agora, para que sim, no futuro, numa próxima encarnação, ou até mesmo no futuro, aqui quando ele estava encarnado, você viu
os frutos bons que ele colheu. Hoje, aqui, depois de tantos anos, a gente está aqui, né? Numa quarta-feira à noite, com esses amigos aí do coração, falando de quem? De Jerônimo. De quanto ele nos inspirou e ainda continua nos inspirando, e nos inspira e vai continuar inspirando a gente e outros irmãos, né? É que o João Carlos falou que ele tinha cacife, né? Para saldar as dívidas, e aqui a Jane vai colocar na sequência, né, Carlos? Ah, com certeza. Aí realmente começa com certeza, né? É. Com certeza, o que podemos dizer é que foi um espírito de extraordinária coragem para aceitar uma prova tão rude e demonstrar às criaturas que somos nós que Deus verdadeiramente não coloca um fardo pesado sobre um ombro frágil e que cada um de nós, dentro da sua necessidade evolutiva, pode caminhar por entre pedras e espinhos, mas com capacidade de removê-los e avançar na marcha, se assim o desejarmos. Olha só, né? Ô Carlos, Deus não coloca fardos mais pesados do que podemos suportar. E quando você estava lendo assim, que ele fala assim, que para nós podemos caminhar entre pedras e espinhos, eu me lembrei exatamente da parábola do semeador, que hoje a live eu fiz na segunda-feira agora, com o Lucas e a Mari do casal de Kardec. Olha só, as pedras e os espinhos vindo novamente trazer uma reflexão. Porque por mais que a gente ache que a nossa prova é dura, que é difícil, eu não escolhi isso, eu não pedi para nascer. Quantas e quantas pessoas falam isso, né? Quanta blasfêmia, quanta, entre aspas, ignorância do ponto de vista espiritual. Não, realmente você não pediu para nascer, você implorou de joelhos para que você tivesse uma oportunidade de encarnação. E eu lembro com muita propriedade do Haroldo Dutra Dias, Carlos, porque ele teve uma infância um pouco complexa, complicada, mas ele era extremamente grato ao seu pai e à sua mãe pela oportunidade da encarnação. Porque por mais que um pai ou uma mãe não tenham feito o melhor que pudessem ter feito por um filho, só pela oportunidade do dom da vida, nós, na condição de filhos, temos que ser eternamente gratos aos nossos pais. Porque nós não sabemos, como a gente fala, da mesma forma que filho não vem com manual de instrução, os pais também não têm uma formação com doutorado em Harvard para como ser pais ou como ser mães. É tudo uma questão, no embate, na experiência do dia a dia que a gente vai aprendendo a ser pais e filhos. Sim, com certeza. Eu achei interessante. Carlos, eu estou falando muito, hein? Eu estou falando muito. A live do convidado sou eu que estou falando. Você tem que falar aí, senão... Não, é bom que eu estou gostando, estou aprendendo. E o que eu achei interessante, quando ele fala que a gente está caminhando entre pedras e espinhos, a Jane, no caso, dizendo aqui um paralelo com Jerônimo, mais do que a gente tem a capacidade de remover, se assim, a vírgula aí, se assim quiser. Então, ou seja, olha que doutrina maravilhosa. Não somos privilegiados, nada disso, por sermos espíritos. Mas temos que agradecer a oportunidade nessa encarnação de ter entendimento através da doutrina espírita, sabendo que somos nós responsáveis por nós mesmos, não terceirizar para ninguém. Então, vai vir as pedras, vão vir os desafios, os espinhos, que são os desafios, as pedras são os problemas, as vicissitudes que vai vir na nossa vida. Mas depende de quem? Depende do Aloysio remover para o Carlos? Não, depende apenas do Carlos. Mas o Carlos pode ter como ajuda o Aloysio. Temos nossos amigos espirituais, temos um modelo e guia que é Jesus como exemplo de caminhar, de seguir, para que quando tudo estiver dando errado, a gente levantar nossa cabeça para o alto e saber que a gente não está sozinho. Que tem um bom livro que pode nos amparar, como esse do Gigante Deitado, mas depende de uma coisa só, da gente querer. Às vezes a gente não vai ter força necessária para conseguir passar disso sozinho. Mas é importante saber que a gente tem uma ajuda espiritual, uma ajuda encarnada aqui do próximo, e jamais desistir. Porque assim como o Jerônimo, que tinha inúmeras dificuldades ali, de dores físicas, ele não se deixou abater.
Ele venceu essas barreiras de dores, de espinhos e seguiu em frente. Mas depende de nós, Exato. né? Não adianta, vamos supor, você ficar orando a Deus se você não se propõe a dar o primeiro passo em busca da ajuda. Isso, Você tem que fazer, nós temos que fazer a nossa parte também, né? com certeza. Continuando aqui, mais dois últimos parágrafos, Jerônimo tornou-se então missionário da resignação. E que nós, tendo lido estas páginas, possamos aprender um pouco, seguindo Jesus, seguindo Kardec, e fechar os lábios às reclamações para abri-los a serviço do bem e da verdade. Sorrir e cantar com o sofrimento é uma grande lição. E como ele sorria e como ele cantava, né? Porque tem ditado, né? Quem canta seus males espanta, né? Isso. Ele criou até, né, Luiz? São 2 álbuns, se eu não me engano, né? 2 LPs. 2 LPs. O primeiro eu tenho, está lá no nosso canal do YouTube. O segundo, nós já conseguimos o LP, só que a gente está precisando de uma pessoa que vai fazer passar da gravação do vinil para a mídia MP3 para que a gente consiga disponibilizar. Mas já temos o material, já está reservado lá com a Ana Paula. Legal. E é isso mesmo, é o que fala aqui, né? Ele sorrir e cantar através do sofrimento, não parar, não ficar ali no sofrimento. É uma grande lição, né? E é o que ele fez durante a sua jornada, ele não deixou se abater. Tanto que cada palestra dele, se você perceber, ele sempre fazia uma anedota, uma brincadeira ali para descontrair. Ele tinha aquele conteúdo doutrinário, mas ele sempre fazia um paralelo ali com algo para descontrair, que muitas das vezes você fixava naquela historinha, naquela piada que ele fez, todo o conteúdo que ele quis passar ali de forma simplificada, né? Tanto que os nossos amigos, né, às vezes as pessoas comentam conosco depois nas lives e tudo mais, tem algumas mensagens, algumas histórias, alguns casos dele que são hilários, né? Então, e ele contava isso, eu falo assim, às vezes quando você passa uma situação desconfortável, você não quer falar para ninguém. Ele não, ele chegava na palestra e jogava abertamente lá, ó. O pessoal falou, nossa, estão enterrando um defunto vivo, de óculos agora. Onde eu vou está esse aleijado, e ele falava e está de boa, né? O que eu falo, hoje você tratar uma pessoa com esse grau de deficiência chamado de aleijado é pejorativo, você pode até ter um problema você está ofendendo, mas ele se auto-intitulava, né? Ele não tinha esse preconceito para com ele mesmo, porque ele tirava de letra aquela situação, por mais doloroso que fosse, ele procurava brincar, deixar a sua situação mais leve, ao ponto que eu já comentei, a gente não conseguia ver no Jerônimo uma pessoa com aquele grau de dificuldade, de deficiência. Você conversava com ele muito abertamente, como se fosse, eu não estou conversando com você aqui. Nossa, que bacana. Ele não parava, né, Alan? Não, e falo sempre uma coisa, deixo sempre claro para os amigos aí. O Jerônimo nunca fez nenhuma revelação para mim, viu? Então, se um dia eu chegar aqui numa live, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O Jerônimo me falou isso, o Jerônimo não falou nada. Tá? E nem o Chico me falou nada, porque a gente ia a Uberaba, e encontrava o Jerônimo lá em Uberaba. O que a gente passava ali pelo Chico? Apenas para cumprimentar, ele dava um beijo, a gente segurava na mão dele, dava um beijo na nossa mão e só. Então, se eu chegar para você e falar, olha, a última vez que eu fui a Uberaba, o Chico me falou isso, o Jerônimo me falou aquilo, gente, é mentira, porque ele nem me falou nada. Até a história do fio, que eu li recentemente, eu comentei com os nossos amigos. Eu me lembro do fato que o Jerônimo tinha vindo de Campinas e que estava realmente numa situação de saúde muito, muito delicada, mas não veio para mim, pelo menos, eu não tomei conhecimento que falava assim que os médicos tinham dito que a vida dele estava por um fio. Mas isso realmente ele mesmo comenta numa das palestras aí, ele faz o mesmo comentário, né, que o Chico falou, trabalha que o fio engrossa, né? Na Alegria de Viver, nessa palestra, ele fala isso, ele até brinca que ele brinca com ele mesmo, igual você falou aqui, ele cantava, sorria,
e brincava dele mesmo. E ele fala mesmo desse fio. Aí diz que ele chegou lá pro Chico, ele até, quando ele fala daquele jeito assim. Aí o Chico, como que você tá, Jerome? Ele, mais ou menos, tipo, já baixando o tom da voz. Mas o que está acontecendo? O que você tem? Não estou muito bem, não, porque o médico. Eu estou andando com atestado de óbito no carro. Ele brinca assim ainda. Não é? Ele fala algo assim, que ele estava andando com atestado de óbito, já meio que assinado pelo médico. Aí ele diz que. Ah, mas por quê? Ah, porque minha vida tá por um fio. Aí o Chico para e fala assim: Nossa, mas Emmanuel tá falando aqui que bom, porque tem fio de nylon, fio de aço. Então vamos trabalhar, vamos que o fio engrossa, né? Eu acho bem bacana isso. Então, eu já vou passar para você falar das palestras. Vamos só fechar aqui a live, esse texto, né? A live não. O texto, porque eu vou deixar o Carlos falar sobre as palestras, né? Porque ele é o melhor do cara para falar das palestras. Sou não. E a Jane vai falar aqui, então, aqui, ó. Nesse caso aqui, até hoje, 4 anos após a sua desencarnação, o telefone de sua casa toca. E alguém pedindo socorro, às vezes até do exterior, que ainda não sabe que ele desencarnou. E realmente, né, Carlos, havia muitas ligações, o Jerônimo utilizava muito do telefone seja para pedir para alguém ler uma página para ele, seja que na verdade era o contrário, né? Ele pedia para a pessoa ler a página, mas o interessado era a própria pessoa que estava lendo aquela mensagem. E também as pessoas ligavam para ele buscando conforto, consolo por uma situação. O Jerônimo, na verdade, com aquele telefone, foi o precursor do CVV, na verdade, se você for pensar. Sim. E com isso, né, Carlos, com essa conclusão maravilhosa da Jane Martins Vilela, nós concluímos este maravilhoso livro, O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, que eu recomendo aos amigos, o Carlos já tem, da editora O Clarim, aqui de Matão. É só entrar em contato com a Cláudia do Clarim. Tem esse livro, O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, e Novos Casos de Jerônimo Mendonça, do Nicola Fratari Neto, onde dá para se deliciar com histórias muito alegres e envolventes do Jerônimo. Certo? Então, finalizamos esse livro, mas não vamos ficar tristes, porque segunda-feira nós vamos fazer o remake do Escalada de Luz. O Carlos já conhecia o Escalada de Luz lá atrás, mas os nossos amigos não, então chegamos à conclusão que é o momento de fazer a releitura do Escalada, viu, Carlos? Maravilhoso esse livro aí. A mensagem vem sempre de forma diferente, a intuição é outra, o momento é outro, né? E é isso que é maravilhoso na doutrina espírita. Você lê, você pega o evangelho, você pode interpretar hoje de uma forma, amanhã você tira novas lições. E até mesmo o livro do Jerônimo aqui, se você estava lendo hoje aqui, estava lendo algumas histórias aqui de novo, relendo, né, melhor dizendo, e você vai aprender tendo um ponto de vista que você não tinha visto nas leituras anteriores. Você tem sempre um aprendizado novo, né? Então é bem bacana mesmo. Perfeito. Então agora vamos falar sobre as palestras. Por que eu quis falar sobre as palestras de Jerônimo Mendonça? Legal, fala Porque aí. nós vamos iniciar um projeto também sobre as palestras do Jerônimo Mendonça, que estão lá no nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio. Tem mais de 20 palestras disponíveis para quem quiser ouvir. Tem palestra que eu fiz o compartilhamento, que não era nossa, né? Então a gente compartilhou, colocamos lá, onde tem a imagem do Jerônimo, e por sinal essa também é a Alegria de Viver, que é a preferida do Carlos. E eu vou deixar então, por conta do Carlos, falar um pouco das palestras do Jerônimo, o que ele... Vou ficar um pouco quieto agora, tá bom? Não, não faz isso não. Não, as palestras eu gosto muito. Eu já não quero ser repetitivo, mas eu conheci a Jerônimo Mendonça através de uma palestra, num momento delicado na minha vida. Eu vi aquela palestra que é denominada Alegria de Viver, né? Era da Rede Amigo Espírita, RAI TV, né? Rede Amigo Espírita TV. E essa palestra foi um mantra para mim, ainda continua sendo, porque nos momentos mais difíceis assim que eu passei e que ainda passo, que ainda estamos no planeta de provas e expiações, logo vai vir bastante dificuldade aí na nossa caminhada, na nossa jornada. E a vai seguir adiante.
porque o Jerônimo, ele te mostra que como é belo viver, e como é bom, não assim, menosprezando as outras religiões, mas que maravilhoso é você viver tendo o entendimento que a doutrina espírita nos traz, e o principal, a alegria de viver, está em relação no privilégio, ele usa isso, o privilégio de servir, porque é um privilégio você servir. E o modelo maior disso foi o Cristo, deixar o exemplo de servir, da caridade, do amor. O som melhorou porque meu fone aqui parou, Aloysio. Então, ficou um pouquinho estranho agora, quando você tirou o fone, mas deixa sem então o fone e vamos ver. Porque acabou aqui a bateria, vai. Bem agora, desculpa. Mas Não, é mas isso. tá bom, pode ficar, tá bom, Pode tranquilo. continuar, Eu vou né? fazer o seguinte, eu vou mutar o meu áudio para não dar interferência, tá bom? Tá, Mas perfeito. pode ir falando agora. Tá, então. Então, a alegria de viver, que essa palestra de modo especial que eu estou dizendo, para mim foi e é muito importante porque ele nos mostra isso. Como a doutrina espírita pode nos ajudar, como podemos trabalhar e agir no bem, através do quê? Do servir ao próximo, estendendo a mão, sabendo que a gente pode fazer muito tendo pouco. E um exemplo maior era o Jerônimo, que ali tinha toda aquela dificuldade física, mas isso não foi uma barreira. E quanto de nós, na primeira dor, e a gente não está nem dizendo moral, como a Luísa citou aí, nas dores físicas, a gente já se paralisa. Já dá por reclamar e não estende a mão para o próximo, analisa o que aquilo está querendo trazer para você, o que vai me fazer aprender com aquilo, e não se paralisar naquela dor, naquele problema, e seguir adiante. Que esse foi o exemplo do Jerônimo e continua sendo. É um exemplo atual. Tem diversas palestras aí, o Aloysio falou, no canal dele tem. E assim, eu vou particularmente aqui, não estou querendo destacar nem nada, mas como ele tem me ajudado e continua me ajudando. Há um mês e meio, mais ou menos, eu estava passando por uma dificuldade aqui, um particular meu, e eu já não estava assim tendo condições de resolver essa dificuldade. Eu já tinha confessado com a Natália, dizendo que estava difícil, que era um problema que eu estava como? Sem paciência. Já tinha acabado toda a minha cota de paciência para junto a essa pessoa, melhor dizendo. E eu peguei o telefone e falei, não, agora eu vou resolver essa questão. E um amigo muito querido, na hora que eu peguei o telefone, veio uma mensagem desse amigo. Aí eu olhei assim, era uma palestra, um trecho, acho que de 11 minutos, se eu não me recordo, de uma palestra do Jerônimo Mendonça. Aí antes de ligar, eu ouvi a palestra. E olha como veio a calhar. E Jerônimo Mendonça falava o que dessa palestra? Ele dizia o seguinte, que um dos maiores problemas do ser humano é a precipitação, a nossa falta de tolerância, de paciência, a forma que que nós agimos de forma precipitada. E como isso é ruim para nós, pode acarretar num problema dessa e de outras vidas, porque você age de forma precipitada, você não pensa, você simplesmente age. E essa palestra, eu vou dar um exemplo assim. Vou falar o exemplo que ele citou. Ele falou dessa forma, mais ou menos como eu estou dizendo aqui, com minhas palavras, mas ele deu um exemplo, Luiz, que se você conhecer ela, você até me ajuda aqui. Mas ele contou a história assim de um mendigo, morador de rua, que ele estava o dia inteiro com fome. Passou a manhã pedindo esmola, tocando em casa e não recebia nada. Nem sequer uma gorjeta, uma moeda, e com fome. E ele, assim como nós, né, quando vem um problema, uma vicissitude, a gente começa a se queixar. Contra quem? Contra o divino, contra o Criador. Até de forma não tão direta, mas a gente começa a reclamar, logo que você está reclamando com Deus, né, desse problema. E ele começou a queixar, falando, Deus não existe e tal, estou passando fome, ninguém me ajuda. E foi, no decorrer do dia, quando já estava quase na beira da noite, ele falou, agora vamos ver se, eu quero um sinal aqui, vamos ver se eu vou receber algo para comer. Ele tocou na última casa e não conseguiu. E aí ele foi blasfemando, atravessou uma ponte, tinha um rio, né, lógico, e ele achou no meio da ponte, eu não lembro a moeda da época, eu vou falar em reais, ele achou uma nota de 10 reais lá.
Aí ele falou, nossa, é o sinal. Foi lá e pegou. Quando ele pegou a nota, estava pela metade. Aí o que que ele fez? Jogou no rio, xingou, precipitado. Só que ele atravessou do outro lado da ponte, para surpresa dele, a outra metade estava lá. Então, o Jerônimo faz esse paralelo. E a precipitação nos atrapalha. Então, para que a gente possa pensar com calma, agir com calma, e aí só assim a gente vai conseguir servir da melhor forma. Então, as palestras de Jerônimo, eu recomendo aí no canal do Aloísio. Tem diversas outras palestras também, como essa alegria de viver. Eu citei esse trechinho aí dessa palestra, que eu nem sei o nome, eu até tenho que procurar. E foi você que me mandou, o amigo era você, viu, Aloísio? Ah, fui eu que te mandei? Eu ia até pedir para você mandar de volta, mandar para mim então manda de volta, porque eu não lembro. Foi você. Aí eu estou precisando dessa palestra agora. Eu fico emocionado, assim, porque é um negócio simples, mas assim, aquele trechinho daquela palestra fez com que eu não fizesse uma besteira, entendeu? Que aí eu até cheguei em casa e confessei isso com a Natália. Falei, olha, Natália, já ia pegar o telefone, já ia falar umas boas. Aí eu contei, falei, olha, o Luísio foi, bem na hora que eu peguei para discar, chegou uma mensagem. Falei, nossa, mas é um vídeo do Jerônimo. Aí veio a calhar bem na hora. Então, assim, como o Jerônimo continua me ajudando e continua ajudando a todos nós, né? Através das suas palavras, aí, do seu legado que ele deixou, em forma também dos vídeos. Né? Então, por isso que é importante a gente, tendo a oportunidade, sempre procurar ir atrás de um bom livro da doutrina, um livro do Jerônimo, e de modo especial aí uma palestra dele, que para mim tem muito me ajudado. Carlos, fiquei surpresa, porque eu achei que tinha mandado uma outra palestra há mais tempo. Não tinha feito a ligação com ela. Mas, por gentileza, mande de volta porque eu estou precisando. E sabe o que me passou pela cabeça? É uma situação muito particular, né? Que Deus se serve de todas as pessoas, coisas e situações para ajudar as outras pessoas. Então, na verdade, a gente acabou sendo um instrumento, porque provavelmente eu não mandei essa palestra só para você, mandei para outras pessoas também. Mandado para um grupo, sim, aí compartilhou. Não, eu não fiz mais grupo mas eu mandei para algumas pessoas, eu lembro de ter mandado recentemente, mas eu não sei se é a mesma, mas por gentileza, me mande de volta, porque eu estou precisando dela agora. Mas você vê como Deus é bondoso, misericordioso, porque ele usa de instrumentos, porque calhou, eu não acredito em coincidência, e foi uma coincidência, né, que eu não acredito, bem no momento que eu peguei o telefone. A Clara falando... recebeu também. Eu até contei, a Clara até viu na live de segunda, eu falei isso daí lá do estudo meu, lá da Ceifa de Luz, eu falei da precipitação, que também tinha um link, eu contei essa historinha, ela gostou. Mas é assim, realmente é ativo até hoje. Olha, sinceramente, eu não lembro de ter ouvido essa história, porque você estava perguntando para a teoria, eu não lembro mesmo, sinceramente. Sim, manda de volta que eu preciso ouvir essa palestra aí. Tá, é muito bacana. E esse era Jerônimo, né? Sempre brincando. Tem várias palestras dele, nossa, que fala também no livro, né? Da recalchutagem também é muito bacana. Mas você lendo o livro e vendo a palestra, ele falando, ele ditando, é mais engraçado. É diferente. É muito engraçado. Essa da recalchutagem que ele fala que aí ele acorda e ele vê o espírito levantando a perna direita. Aí ele diz que ele rezou uma Ave Maria que ele nunca tinha rezado da forma como ele rezou. Quando o outro abriu a perna esquerda, ele falou, Jesus, meu Deus do céu, eu não fiz quase nada nessa encarnação, me ajuda. Aí o outro veio, massageou o coração e falou, já fui, mas você ouvindo ele falar, isso é muito engraçado. Aí quando veio um espírito no ouvido dele, falou, calma, é só uma recalchutagem. Ele falou, ai, graças a Deus. E é diferente, lendo é maravilhoso, mas você ouvindo, melhor dizendo, e vendo ele nas palestras é muito melhor. Não digo muito melhor, e sem contar aquele jeito, né, de mexer com a sobrancelha também. Aí ele fazia assim, né, para dizer que é engraçado, ele mexia a sobrancelha. É o que me chamou a atenção. Quando eu escutei a primeira palestra dele, que eu falei aqui no início, eu ficava olhando isso e eu não sabia que ele era paraplégico, paralítico. Eu falava, nossa, mas por que ele fica mexendo assim a sobrancelha? É para dar uma atenuação que é engraçado? Aí eu fui pesquisar e fui descobrir que ele não tinha os movimentos e tudo mais. E esse é o Jerônimo Mendonça aí, trazendo muitos ensinamentos para todos nós, né? Mas Carlos... é isso, Aloísio. Eu gosto muito, em particular, como disse, da alegria de viver, que é o meu mantra aí.
Eu até escutei esses dias aí, acho que foi semana passada. Toda vez que o calo aperta, eu me recorro a Jerônimo através dessa palestra aí, que é algo motivacional para mim, assim, que ele me eleva através dessa palestra aí. E você vê que é engraçado, né? O Jerônimo desencarnou em 1989, Sim, tá? Essa palestra, se até hoje lhe acalenta o coração, sim, como a própria Flavinha fala, né? As palestras do Jerônimo são muito atuais. sim, Elas falam a nossa alma, falam o nosso coração. E, por exemplo, a vantagem das pessoas, por exemplo, estarem ouvindo as palestras do Jerônimo, no nosso caso ali, que nós fizemos o quê? Fizemos um amigo nosso aqui de Araraquara, o Roberto Carioca, até já fiz postagem com ele e tudo mais, ele teve a felicidade, a feliz ideia de levar um gravador simples, nada de sofisticação, nas palestras do Jerônimo. E cada vez que o Jerônimo ia fazer uma palestra, já o Roberto ia fazer as gravações, fazia gravação às vezes quando o Divaldo vinha a Araraquara ou para alguma cidade, tipo Ribeirão Preto, alguma cidade mais próxima aqui, de grande porte. E então ele tinha por hábito fazer gravações. E ele gravou, tinha mais de 20 fitas cassete. E ele tinha um carinho especial por essas fitas. E certa vez ele até passou um par dela para o Isaías Claro, justamente que o Isaías ia fazer um trabalho desse. Não conseguiu fazer. Ele tinha me passado também algumas. Eu passei para o Ariovaldo, que conseguiu passar para a mídia MP3. E aí o Vitor conseguiu jogar no YouTube em mídia MP4. E hoje você pode, vamos supor, estar arrumando a cozinha, fazendo qualquer serviço de casa, desde que você não exija uma concentração, de repente fazer um trabalho no computador já fica um pouco mais difícil. Mas sim, você deixa ali, fazer um café, fazer um arroz, alguma coisa, ouvindo. E é tão atual sim. a facilidade que ele vai trazendo essas colocações, e me deu essa intuição. Além das palestras estarem lá, eu vir trazer uma palestra, fazer uma live sobre cada palestra do Jerônimo uma vez por mês. Bom, E qual que vai ser o grande diferencial? Vou fazer uma sequência, uma lista, tudo mais, passar para os amigos. Até vou renumerar lá no Instagram os números 1, 2, 3, tal, na sequência que nós vamos fazer, para que os amigos também, assim como eu, ao longo do mês escutem aquela palestra. Para que quando eu vier fazer a live, todo mundo já conheceu, já ouviu. Então a live não vai ser um repeteco da palestra do Jerônimo. Caiu, Carlos? não? Ah, Tô aqui. voltou. Deu uma escurecida aqui. Não vai ser um repeteco. Não vou repetir a palestra do Jerônimo, porque eu não tenho a capacidade para falar ao qual ele. Mas, por exemplo, qual foi a essência? Qual foi o trecho do evangelho que ele falou? E aí nós vamos trabalhar uma live sobre esse assunto. Nossa, Tá? bacana, gostei. Legal. E aí, quando a gente for fazer a Alegria de Viver, já está de antemão convidado. Com o maior prazer, Aloysio. Jerônimo sempre atual, porque ele fala do amor, o amor é atual, né, Aloysio? Assim como Cristo nunca desatualiza, né? O amor é a lei maior, e Jerônimo é um amor encarnado aí através da sua obra, do seu trabalho. Então, quando a gente escuta algo assim relacionado ao amor, sempre atual, porque o amor nunca está desatualizado. O próprio Cristo há mais de 2000 anos, por que ele continua tocando o nosso coração? Porque ele continua ainda atualizado, porque ele simboliza o quê? O amor. Então o amor sempre é atual, assim como o Jerônimo. Então legal, eu agradeço aí como o Vitor está dizendo aí, amor é atemporal. É isso aí, ó, perfeito. Como é a base de todas as religiões, Sim. se você for pensar. Sim. É como o Haroldo fala, assim, um encontro interreligioso, você não vai ficar discutindo lá naquele encontro interreligioso, por exemplo, as diferenças entre as religiões, mas qual é o ponto de ligação, qual que é o elo que o João Carlos adora, né? O elo de ligação, que é o pleonasmo que o João Carlos adora, que é o elo que faz a união das religiões, que é o amor. Sim. Se você falar de amor, você vai estar falando a linguagem de todas as religiões, independentemente se seja espírita ou não. Sim, com certeza, Luiz.
E que mais você pode nos dizer a respeito das palestras, Carlos? Tem uma particularidade muito grande, né? Que você, se você quiser retomar, fazer um remake de como você ouviu, como você ouvia as palestras, você pode falar para a gente aí também, que as pessoas às vezes não sabem que Tá. forma que você pode ouvir uma palestra, né? Então, como que eu fazia? Na época, eu conheci Jerônimo Mendonça assim, através das palestras. E então, o que que eu fazia? Como eu levava, era 1h30 e 2 para voltar, então era 3h30 no trânsito. Eu pegava a palestra, tinha duas opções. No começo eu fiz assim, que era quando eu estava no início. Eu colocava no som do carro, o vídeo do YouTube, colocava para sair o áudio no carro e ia escutando, na ida e na volta. Deixava o celular no canto e depois eu fiz o quê? Eu converti. Tem vários programas que você pode converter a palestra em MP3. Então eu colocava no pendrive e vinha escutando. Então por dia dava para 3h30, uma palestra geralmente é 1 hora por dia. Na semana eu conseguia escutar aí umas 2 a 3 palestras. Era a forma no qual eu fui descobrindo aí Jerônimo Mendonça. Então para mim, a alegria de viver, eu descobri dessa forma. Eu estava passando essa dificuldade. Aí eu achei, nossa, que palestra legal, quem é? E eu achava, quando eu vi, como eu falei agora anterior, eu visualizava ali, eu deixava no YouTube, eu não procurava ver o vídeo, porque eu estava dirigindo. Mas eu olhei em preto e branco, eu achava que era o Chico. Eu falei, nossa, mas Chico diferente, mexendo na sobrancelha. E eu nem sabia quem era Jerônimo Mendonça. E eu cheguei em casa e a Natália estranhou, porque eu estava passando um processo difícil lá no meu serviço. E eu fiquei no carro, falei, ixi, ele deve estar lá tão... que deve estar chorando lá, modo de dizer, e não era, porque eu estava tão empolgado com a palestra que eu não queria que ela terminasse ali, enquanto eu não saíra do carro quando ela não terminasse. Aí eu fui descobrindo Jerônimo Mendonça, tive a oportunidade de comprar o livro, não comprava, nem sei porquê, até um belo dia que eu fui lá em Franca, numa casa espírita, comprei diversos livros de outros atores, até do autor da própria casa lá, que é o Ima. Aí eu fiz uma oração, uma prece, fechei os olhos, fiquei até emocionado ali, pedindo ao meu mentor, a espiritualidade maior, que me mostrasse um livro que ia me guiar a minha vida ali, que eu estava precisando. Aí eu abri o olho, estava lá no cantinho esse livro aqui, entendeu? Aí esse livro aqui me ajudou muito. Aí eu falei, nossa, é do Jerônimo Mendonça. Aí passou um mês, fiquei desempregado, estava no interior. Aí a Natália criou o perfil Somos Espíritas. Aí ela entrou em contato, se não me engano, com a Flavinha, do Amigo Espírita primeiro, e falou assim, olha, tem uma live aqui de um moço, que ele vai começar um trabalho chamado Reflexões Aloysio. Aí a Natália falando pra mim, assim, não me chamou nada a atenção. Aí a Natália falou assim, mas ele é aquele homem lá que você vivia contando as histórias que você gosta. Eu falei, que homem? Aí ela não lembrava o nome. Aí depois ela falou, Jerônimo Mendonça. Eu falei, caramba, Jerônimo Mendonça, o cara tá me perseguindo, brincando, né? Eu falei, vamos assistir, tem que assistir. Aí que horas? Aí na época não era 22, eu não me lembro que horas que você tinha iniciado. Eu tava lá no interior. Acho que era 22h30, acho que era. Era 22h30. Internet no interior lá, meu Deus do céu. Eu falei, não, a gente tem que assistir, vamos colocar as crianças pra dormir cedo. Aí foi quando eu conheci você, através também do Jerônimo. Aí eu entrei. A Flavinha dando risada aí, ó. A Flavinha é a maior divulgadora do nosso perfil e do Jerônimo, por incrível que pareça, né? Aí eu fui, aí você me chamou para a primeira live, que eu nunca tinha falado em público, na doutrina, nada. E deu um show naquela live lá, né? Tem nada, mas brincadeira. Aí você foi e falou, você desligou o telefone e falou, Carlos, vai, você pode. Aí eu falei, não dá, não dá. Mas foi um incentivo. Você ali que deu o pontapé inicial, tanto que eu desliguei o telefone, a Natália, e aí, vai me ajudar no Somos Espírita? Aí eu, ainda não, né, ainda não. Mas aí passou um tempinho, aí uns dias, aí eu falei, não, vou ajudar. E tô aí aprendendo aí muito com a doutrina, compartilhando aí com você, esse momento ímpar aí, gratidão. Se eu não me engano, você que me chamou lá no dia 21 de março para fazer a abertura desse livro. E hoje eu estou fechando aqui também, então gratidão. Olha só, hein? Nada por acaso, né? Nada por acaso. Dia 21 de Não foi combinado esse. Eu falei assim, olha, se eu não me engano, foi o Aloysio que me chamou para falar desse livro, que acho que foi a apresentação, que ele ia estar começando. Aí eu olhei hoje e falei, nossa, 21 de março. E gratidão por você ter me dado essa oportunidade, não sei me expressar tão bem, mas estar aqui
compartilhando as experiências que eu tive aí, encerrando. Ai, Carlos, eu que agradeço mesmo, viu? Porque realmente é que a gente estava dizendo, eu comentei até na live lá do Lucas e da Mari, que a Natália falou assim que a gente parece tudo que mora no mesmo prédio, modo de dizer, né? Um do lado do outro, parece que a gente já se conhece há muito tempo. E é verdade mesmo, né? Uma alegria muito grande. E quem foi responsável por ela dessa ligação foi esse homem aqui, ó. Elo de ligação é bom. Elo de ligação boa. O João Carlos postou uma série de pleonasmo outro dia aí. Ele esqueceu de colocar o meu ponto pontual. Ponto pontual. Ai, ai. Mas só o que acontece? Quem não erra não faz, né? Quer dizer, quem não faz, sei lá, alguma coisa do tipo, você entendeu, né? Eu erro pra caramba, nem. O importante é a gente ter boa vontade, né, Carlos? Eu falo que essas lives, elas fazem um bem danado para nós, para mim particularmente. Parece que o dia que eu não tenho live falta alguma coisa. É incrível. Ontem não deu para a gente fazer realmente. Estava com um problema familiar para resolver aqui, graças a Deus está tudo bem. Mas dá sempre aquele, né, você se sente, fica entre a cruz e a espada. Faltando praticamente 50 minutos para a live, eu tive que fazer o cancelamento. E graças a Deus você veio também falar não só da palestra, mas também na conclusão do livro. Nada por acaso também, né, Carlos? Nada por acaso. Não tem coincidência, né? Exatamente. Carlos, já deu uma hora de live, não vou abusar da sua caridade, da sua bondade, né? Apesar da Flavinha querer que a gente fosse até as 24, até a meia-noite, né? Só erra quem faz, olha lá, o João Carlos, já corrigiu, olha lá. O nosso guru de plantão, João Carlos, a gente adora muito a participação do João Carlos, que ele, além de nos consolar, que é o consolador, não prometido, né? O João Carlos é um querido amigo do coração, que está sempre... eu também... você também queria que fosse até meia-noite. Claro, eu vou fazer o seguinte, fazer uma live contigo, a gente começa às 10 vai até meia-noite, tá bom? Boa, Luiz, isso mesmo. Todo mundo quer que vá até mais tarde, então tá, né, Carlos? Aí traz a Clara aqui, a gente vai até meia-noite. Com certeza. Carlos, como a gente combinou também, o Carlos vai fazer a prece final para nós, e eu só posso dizer gratidão, com muita alegria no coração, pela sua presença, pelo trabalho que vocês fazem, você, Natália, e todos os nossos amigos que estão fazendo esse trabalho de divulgação, que eu falo assim, não importa se você faz um horário, faz outro, né? O importante disso tudo é que a gente... Claro, eu gostei da ideia, podemos trazer mais convidados. Eu acho que agora a ideia fluiu no mesmo sentido. Como eu falei com o Carlos, da alegria de viver, de repente a gente pode pensar nas palestras de Jerônimo Mendonça, trazer um convidado. Olha só que legal. Legal. Né? Porque aí não só eu, também o convidado vai ter que ouvir a palestra, vai ter dois ouvintes da palestra, pelo menos. Legal. E aí a gente vem conversar sobre a palestra. Aí, Clara, gostei da ideia. Tá? Já se sinta convidada. Já se sinta convidada. E, salvo engano, Clara, vai ser numa segunda-feira, dia 26 de setembro. Tá? Se você quiser, primeira palestra de Jerônimo Mendonça vai ser Intimidade Espírita e a História da Princesa e do Jardineiro. Se você quiser, está sendo convidada ao vivo, tá? E aí a gente vai fazendo essa rotatividade. Eu acho que vai ser muito legal, ó. Tá vendo? Agora ela fez o que ela fez, a carinha. Agora escreveu, assinou em cruz, né, Carlos? Com certeza. Sumiu o Carlos de novo. Não, tô aqui. Voltou. Não, vou dar um... Não tem responsabilidade, não. Intimidade espírita, particularmente a palestra do Jerônimo que o Carlos mais gosta é a Alegria de Viver. A que eu mais gosto, particularmente, é a Intimidade Espírita. Principalmente na história da Princesa e do Jardineiro. Ele vai descrevendo para a gente com tamanha propriedade que você consegue se transportar para aquele palácio, para aquele sonho. Nossa, eu fico arrepiado, gente.
Quando você envolve joga, profundamente. quando você faz a pesquisa em vídeo lá no Google, é a primeira que traz. Sim. De tão acessada que é. A Clara falou que podemos conversar, que legal. Provavelmente Clara vai estar conosco na estreia das palestras. E Flavinha também vem na sequência, né, Flavinha? Flavinha não vai fugir da raia, não. Flavinha é uma grande divulgadora, não só do nosso perfil, mas também de Jerônimo Mendonça. Então, Flavinha também é uma querida amiga que está sempre conosco aí. Vai ser legal, gostei. Você viu como vem a ideia? Surgiu de uma brincadeira de você vir fazer conosco a Alegria de Viver. Vai demorar, viu, Carlos? A Alegria de Viver tem mais tempo lá para frente, mas já está de antemão combinado. Sim, A Flavinha já topou também. A Flavinha é a segunda convidada. Aí, ó. Ixi, tá legal. Clara, você chamou a responsa para você. A Flavinha veio na sequência. Não, mas porque cara, essa daí é diferente. E ela desenvolve bem a cara. Tranquilo. Sim, sim. Vai tirar de letra. Eu vou ficar quietinho só. Até parece, hein, Carlos? Vou ficar quietinho. Mas é bom. Eu só consigo ficar quietinho na live da Beth, da Márcia, da Ana Tereza, né? Isso aí, ela já tocou, então vamos. Ó, da Ana Tereza, eu vou ter que ficar quieto, né? Pelo amor de Deus, vou ficar falando, vou interromper a Ana Tereza Camasmi. Pelo amor de Deus, fica quieto, ela cumprimenta, oi, boa noite e tchau, né? Fica quieto, o resto deixa o convidado falar, né? Sim. Carlos, então, mais uma vez, meu amigo, gratidão de coração pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui entre nós. É uma alegria muito grande contar com a amizade desse casal tão querido. E recomendo que vocês assistam e participem também do projeto deles. Somos Espíritas, segundas-feiras, às 21 horas. Nem sempre a gente consegue estar presente, Carlos, mas estamos sempre vibrando para vocês para que tudo flua bem. Não, mas eu também. Eu agradeço, Luiz, de coração, a oportunidade de estar aqui com você, com esses amigos aí queridos. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que te agradeço, eu tenho que agradecer aí por tudo que você tem feito e faz por todos nós. Continue sempre firme, que Jesus continue te abençoando sempre aí. Perfeito. Agora então o Carlos vai fazer conosco a prece de encerramento. Eu vou tirar o meu áudio, Carlos, porque está dando um pouco de reverberação, tá? Depois eu coloco novamente. Tá certo. Então vamos elevando o nosso pensamento, tranquilizando a nossa mente, serenando o nosso coração, o nosso respirar, fazendo uma ligação com os nossos amigos do mais alto, que nos envolve nesse instante, na forma da presença dos nossos amigos, dos nossos mentores, que se aproximam diante de nós, nos envolvendo com essa energia salutar, energizando e reequilibrando a cada um de nós o ambiente que se encontramos nesse instante. Agradecemos, Senhor, Mestre Jesus, pela oportunidade do aprendizado dessa noite, que junto de Jerônimo Mendonça possamos aprender esses ensinamentos e servir um tanto mais, perdoar, aprender, amar, e que possamos sempre seguir o seu caminho, Mestre. Agradecemos a espiritualidade amiga por todo amparo, por todo apoio e principalmente por toda a paciência. A nossa mãezinha querida, Maria, que nos envolve agora, nesse instante, com seu manto de luz, de caridade, tranquilizando o nosso pensar, trazendo uma noite revigorante, de energias salutares, de paz. E assim, Deus nosso Pai, encerramos esse singelo trabalho, agradecidos que somos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria. É isso. Amigos, gratidão uma vez mais, gratidão ao Carlos pela disponibilidade. Convido então a todos para estarem conosco na próxima segunda-feira, às 22 horas, para a abertura deste trabalho magnífico, Escalada de Luz. Que a gente possa escalar os nossos problemas, nossas montanhas rumo à luz.
e que nós todos tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Amanhã temos a Flavinha às 22 horas e na sexta-feira, Daniele também às 22 horas. Gente, obrigado. Tchau, Carlos. Que assim seja. Gratidão. Boa noite, pessoal.